Então, meus queridos, muito boa noite. Estava com saudades de vocês. Só vocês, viu? Para eu vir da última aula de quarta-feira, depois de dar as 2 aulas de manhã, só por vocês. Porque olha que eu tô cansada, vou contar para vocês. Dar 4 aulas no dia é mais cansativo do que eu pensava. Mas, gente, estou muito contente que a gente está junto esse semestre de novo. Nesse semestre a gente só tem uma aulinha por semana, então passa super rapidinho, assim, vocês vão ver que a gente mal vai se ver, pelo menos comparado com o semestre passado, que a gente estava praticamente moendo juntos. Quinta e sexta noite, noite inteira junto. Vocês vão ver como passa super rapidinho essa aula de quarta-feira à noite. Como vocês viram, a gente tem aula presencial, quero deixar isso gravado, né? A instituição decidiu que a gente vai ter essa possibilidade de aula presencial. Vocês não são obrigados, obviamente, a ir para aula presencial, mas abre-se essa possibilidade. E na turma de vocês, que é uma turma bem pequenininha, eu acho que fica bem seguro, bem tranquilo, né? A gente consegue sentar, assim, todo mundo um pouco mais afastado. Eu sei que vou ter que dar aula de máscara e de face shield, toda paramentada, então acho que a gente consegue ficar numa posição, assim, um pouco mais tranquila, né? Do que nas turmas que tem mais gente. Já explicaram para vocês como vai funcionar? Vocês estão tranquilos com relação a isso? Ainda não conversaram com vocês sobre isso? Eu achei que a professora do primeiro horário talvez fosse conversar. Então, como que vai funcionar? Para que a gente consiga atender, né, o anseio dos alunos que estão com muita falta da aula presencial, sem prejudicar aqueles que eventualmente têm um receio, têm um medo de ir até a faculdade, morem com pessoas idosas, do grupo de risco, e não se sintam à vontade, qual foi a ideia que a universidade teve? Que a gente faça uma vez por semana, isso fica distribuído entre os períodos para a gente não ter um encontro muito grande de turmas, uma aula presencial. Então, por exemplo, lá no terceiro período que eu vou dar uma aula presencial, é a primeira aula da segunda-feira de manhã. Então, uma aula eu tenho presencial com eles, a outra aula, que é na quarta-feira, a primeira aula da manhã, é online. Então, ficou uma espécie de ensino híbrido. Todas as turmas têm um dia por semana de aula presencial, à exceção do primeiro período, que tem 3 dias na semana. Porque a instituição entende que no primeiro período o aluno ainda está se adaptando e uma presença maior na faculdade é mais importante do que para aqueles que já estão há mais tempo caminhando, já conhecem os professores, já conhecem o esquema. Então, do segundo período para frente, todos têm somente um dia presencial. Esse dia presencial ele vai ser gravado e vai ser transmitido ao vivo pelo mesmo link. Então, vamos supor que vocês não se sintam confortáveis em ir até a faculdade. Eu estarei lá na faculdade, eu vou dar aula presencial lá da faculdade e vocês vão assistir à distância. Eu também estou super curiosa para saber como que isso vai funcionar na prática, sendo bem sincera. Eu não fui ainda na instituição para conhecer como que ficou organizada essa sala de aula especial, em que eles vão ter lá a paramentação para gravação. Não sei como que está questão de microfone, de qualidade de transmissão, não vi absolutamente nada disso. Não sei como é que está, estou tão curiosa quanto vocês. Mas fato é que foi isso que a instituição passou para nós e que vai ter essa possibilidade. Eu sei que tem algumas escolas que estão fazendo isso com criança pequena, que uma semana a criança fica em casa e na outra semana ele tem aula e dele assiste também à distância. Eu tenho um afilhado de... Calma, porque eu vou errar a idade do afilhado. 8 anos, o Enzo. E ele tá assim, né? Uma semana ele assiste em casa, outra semana ele vai para a escolinha e os amiguinhos ficam no telão do lado, um negócio super legal. Eu acho que vocês não vão ter um telão para ficar. Mas parece que eles estão organizando uma estrutura bem bacana e é assim que vai funcionar. Eu não sei como a gente vai se organizar com chamada ainda. Não sei se eu vou fazer chamada à distância. Isso eu não faço a mínima ideia de como vai funcionar. Mas assim, aqui a gente já está jogando em casa, conheço a turma de vocês, sei que vocês só faltam quando vocês precisam. Então, com a turma de vocês eu estou bem tranquila. Se vocês aguentaram um semestre com aula quinta-feira, o dia inteiro, e sexta-feira, a última aula, ninguém reprovou por falta, não é na quarta-feira à noite que vocês vão me deixar para trás. Então, estou tranquila com relação a isso. Com certeza que vai passar esse semestre tranquilo. Outras mudanças que nós tivemos. Vocês devem ter notado que os professores deram uma padronizada no AVA. Os AVAs estão mais parecidos, assim, né? A gente fez esse esforço de tentar deixar mais ou menos parecida a lógica do AVA. Eu, como boa pessoa rebelde que sou, não ficou tão parecido com os outros AVAs, mas porque eu quis organizar da forma que eu achei que ia ficar mais fácil para vocês. E porque como a nossa disciplina, mais uma vez, tem muito conteúdo em pouco tempo, eu quis deixar organizada de uma forma que os textos ficassem bem organizados para vocês.
certo? Então, eu organizei os textos de uma forma que eu achei que ficaria bacana para vocês. Deixa eu mostrar aqui como que ficou a aba para eu apresentar para vocês. Nossa, tem tanta coisa aberta aqui. Deixa eu localizar. Aqui. Então, vamos lá. Eu coloquei, para não gerar nenhum tipo de confusão, não ficar muito atropelado, muito conteúdo, até o final do primeiro bimestre, que é até a aula 10, que é quando a gente vai ter prova. São 10 semanas de aula até a prova, certo? Então, aqui na apresentação, vocês vão ter acesso ao plano de ensino, o plano de aula e os slides de hoje, que hoje já tem aula, que vocês me conhecem, né? Então, eu vou abrir aqui para mostrar. Tá bom, já mando mensagem. Planejamento. Eu tinha mandado. Se a minha internet ajudar também. Então, foi. Legal. Então, vamos lá. No plano de ensino, pessoal, o meu plano de ensino já era meio parecido com a forma como eles padronizaram, então não mudou muito do semestre passado. Tá lá, ementa com todo o conteúdo que a gente vai ter que vencer, desde nulidades, passando por todos os recursos até a revisão criminal. E com os temas organizadinhos por semana. Então, cada um desses temas, pessoal, é uma semana que a gente vai trabalhar, certo? Cada tema tem a sua semana, até a gente chegar no último tema, que é uma aula especial, que a gente vai fazer com uma professora da USP, que eu convidei, ela já confirmou data, passando por cada um dos temas. Depois vocês leem, pessoal, eu não vou ler os temas com vocês, igual eu fiz com as turmas anteriores, porque a gente tem conteúdo para vencer hoje, mas ficou bem organizadinho, bem claro, eu acho que vocês não vão ter problema nenhum em entender. O que eu fiz de mudança? Eu tentei colocar para vocês aqui na bibliografia básica livros que tivessem na biblioteca da Saraiva, porque como vocês estão todos reclusos em regime semiaberto na casa de vocês, sem acesso à biblioteca física, eu achei que ficaria mais fácil se eu conseguisse apontar para vocês, dentre os livros que vocês têm disponíveis, quais são os melhores. Então, dentre os livros que vocês têm disponíveis, esses são os melhores. Qual que é o livro que eu gosto, que é o livro que eu uso? É o livro do Gustavo Badaró, novamente, de recursos, que é bom pra caramba. O que eu fiz para vocês poderem conseguir acessar o livro do Gustavo Badaró sem sofrer? Eu separei ele, estilo Jack Stripador, e... Peraí, que começa, acho que... Ah, eu não coloquei ainda. Ai, que pessoa ruim que eu sou, eu tinha certeza que eu tinha colocado. Mas, enfim, já vou mostrar para vocês aonde tá, mas eu vou colocar aqui também. Se vocês clicarem aqui, ó, usarem esse QR Code ou esse link de Drive, vocês vão para uma pasta onde o conteúdo já está, tá? Eu só não puxei aqui no Ava ainda, mas eu faço isso para vocês ainda hoje à noite, porque esse Ava novo ficou bem facinho para os professores mexerem. Eu, particularmente, achei bem mais intuitivo. Então, pessoal, nessa pastinha de processo penal 2, estão todas as semanas separadas com tema, e se vocês entrarem, por exemplo, aqui na semana da apelação, vocês têm um texto de apoio da aula, que é o capítulo do Badaró, e tem um exemplo de termo de recurso que eu vou usar na aula. E isso todas as semanas, já está tudo organizadinho, assim, chuchuzinho para vocês. Texto de apoio de princípios, de introdução. Então, basta vocês usarem esse link que está ao final ali do plano de aula de vocês. Do plano de aula, do plano de ensino, do plano de aula. Certo? Que a pastinha já está organizada com todo o conteúdo e fica mais fácil para vocês baixarem também, que vocês entrarem cada semana, clicar e ter que organizar as pastas. Vocês baixam o drive inteiro, que a pasta já está organizada, fica mais fácil para vocês. O que mais que eu quero mostrar para vocês? Foi pedido para nós também que nós fizéssemos... Deixa eu abrir por aqui, que se eu for ficar voltando... Foi pedido para nós também que nós organizássemos tarefas pré e pós-aula para vocês. Então, como eu já coloquei muito texto para vocês na pasta, e eu conheço vocês, sei que vocês são todos trabalhadores desse Brasil, eu deixei a leitura que está na pasta como uma tarefa de pré e pós. Mas, assim como eu fiz semestre passado, toda aula eu indico para vocês uma série, falo uma decisão para vocês pesquisarem que seja interessante, e estou separando também alguns recursos emblemáticos, quando a gente estiver tratando de recursos em espécie, para a gente tratar. Por exemplo,
Aqui na semana 17, que está uma decisão em HC, eu coloquei a decisão do habeas corpus do Lula, para a gente dar uma lida, que foi aquela decisão do habeas corpus super polêmica, solta o Lula, prende o Lula, né? Ficou o Lula de Schrödinger, Lula está preso e solto ao mesmo tempo, até o pessoal decidir se deixar preso, deixar solto. Né? Sobrevieram uma série de decisões, então coloquei o HC dele lá para vocês darem uma lida. Então, durante as aulas eu vou fazendo algumas sugestões para vocês, mas como eu conheço a turma de vocês e a carga de vocês, eu não quis sobrecarregá-los, certo? Aqui, pessoal, a professora estava, infelizmente, sob efeito de psicotrópicos e escreveu que na semana 10 a gente vai fazer questões do Enem. Óbvio que não é do Enem, é do ENAD, né, amores? Que o Enem vocês já fizeram, senão vocês não estavam aqui, certo? Eu quis dizer ENAD, mas depois eu corrijo lá, para não ficar pagando de maluca. Beleza, pessoal? Nas semanas 13 e... Deixa eu ver qual que é a outra. 12 e 14, depois vocês contam lá no calendário, a gente pode contar juntos, vocês não me marquem nada, certo? Nem que seja o casamento da irmã de vocês, porque eu vou trazer 2 professores muito feras, um para falar de especial e um para falar de extraordinário. O professor que vem falar de extraordinário veio no semestre passado, que é o professor Francisco Monteiro Rocha, é um cara foda, mas assim, num nível que vocês não têm dimensão. Os ministros do STF usam o livro dele nos votos. E a turma não aproveitou, cara. Não fizeram pergunta, não aproveitaram, cara. Vocês, eu sei que têm condições de aproveitar. Aproveitem essas 2 semanas, porque são 2 advogados, assim, de altíssimo gabarito, 2 professores fantásticos, com quem vocês vão ter uma oportunidade muito grande de aprender. Então, já separem para estar aqui. E venham, assim, para fazer pergunta, para conversar, porque são 2 professores super disponíveis, super gente boa. Então, a gente tem que aproveitar quando essas pessoas se disponibilizam a estar conosco. Certo, pessoal? Os slides também estão sendo colocados na pasta, não está tudo lá ainda, porque eu estou melhorando o modelo, precisam terem que olhar para os mesmos slides branquelos da aula passada, vocês já devem estar, assim, traumatizados, então eu estou atualizando o modelo para eles ficarem mais simpáticos, mais bonitinhos. Certo, pessoal? Suavecito esse ano, hein? Aula presencial, 1 aula só por semana, só conteúdo legal que é recurso. Tranquilo demais. Tranquilo demais. Vai ser indolor. Certo? Então, vamos lá. Mas aula, sim, já, prof. Você veja, gente. Vocês acharam que estavam com saudade de mim, né? Ah! Que isso. Estão aparecendo os slides aí para vocês? Deu boa? Não? De novo. Demorou, acho que só para carregar, né? Então, beleza, meu povo. Vamos lá. Primeiro tema que a gente vai trabalhar é o tema de nulidades. Eu diria que se vocês pretendem advogar na área criminal, esse talvez seja o tema que mais pode dar dinheiro para vocês. Pelo menos é o tema que mais me dá dinheiro, certo? Procurar nulidade no processo penal. Se você for juiz, é o tema que você mais vai ter que tomar cuidado, porque ter decisão anulada, pessoal, é vergonheira que ninguém quer passar. Se você for promotor, mesma coisa. É um tema que você tem que tomar muito cuidado, porque você não quer ser o cara que deixou uma nulidade passar a ponto de um processo em que você era responsável pela acusação acabar, né, sendo anulado. Então, nulidades é um tema extremamente importante. O que a gente vai trabalhar hoje? Nós vamos ter algumas noções gerais sobre nulidades. Vamos falar sobre a diferença entre atos inexistentes, nulidades absolutas e nulidades relativas. São nulidades de naturezas diferentes, com consequências diferentes, com momentos para serem alegados que são diferentes. Então, a gente vai trabalhar essas características. Vamos falar um pouquinho sobre os princípios das nulidades. Destaco 3 princípios, mas eu vou recomendar para vocês um textinho, que já está lá na pasta, que fala em 5 princípios. Eu entendo que os outros 2 são consequência, são princípios consequenciais do prejuízo e do interesse. Mas a leitura do texto é recomendada. Nulidades que estão no CPP, vamos dar uma olhadinha nos artigos. Convalidação das nulidades, se é possível tornar um ato nulo válido. E vamos falar sobre meios conjunto aqui, né? Meios de alegar as nulidades. Que formas que a gente tem para comunicar as nulidades dentro do processo.
Certo, pessoal? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar com vocês. Por que as nulidades existem? Dentro de uma visão... eu amo tanto a turma de vocês que vocês abrem toda a câmera, gente. Ai, que saudade. Os livros de vocês estão tudo lá no escritório para vocês pegar, tá? Amo vocês, amor real, amor verdadeiro. Vocês abrem a câmera. A aula da manhã, ninguém abriu a câmera. Eu fiquei 1h40, gente, falando com uma tela preta. Eu não sabia se estavam vivos, se estavam respirando. Sabe, mãe que vai ver se os bebês estão respirando à noite? Eu queria ver se estava pelo menos respirando as crianças. Porque eu não sei nem se estava vivo. Estava jogando Among Us. Não faço a mínima ideia do que está acontecendo lá. Estava entendendo, não sei. Não faço ideia. Ai, gente, eu abro aqui, tá todo mundo... Vou dormir feliz. Nem estou me sentindo cansada, mas estou contente de tudo. Então, vamos lá, pessoal. Por que as nulidades existem? Ora, se a gente tem um processo penal de alta complexidade, com uma série de garantias, com uma série de princípios, com uma série de regras a serem seguidas, se essas regras não forem seguidas, principalmente as regras de caráter constitucional, isso tem que ter uma consequência muito gravosa, certo? A gente não pode simplesmente convalidar o ato, tentar tapar o sol com a peneira. A consequência mais gravosa que a gente pode ter, portanto, é uma nulidade absoluta, que é a primeira nulidade que nós vamos estudar. As nulidades que têm relação com o processo penal em si, com disposições e regramentos que estão no Código de Processo Penal, são nulidades relativas, nulidades que devem ser alegadas, que devem ser argumentadas antes de serem convalidadas. Se elas forem argumentadas e forem acolhidas, se for demonstrado prejuízo, mais uma vez esse ato pode ser anulado. Anular um ato, pessoal, é algo bastante grave, a consequência mais grave que a gente pode ter dentro do processo penal, certo? Que é o risco que a gente está correndo agora com o processo do nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, certo? A gente está na iminência do reconhecimento de nulidade, porque o pessoal estava trocando um zap lá um pouco suspeito, né? O último zap que vazou era o pessoal falando, que não tem relação direta com o processo do Lula, mas é dentro do contexto da Lava Jato, era o pessoal falando sobre um depoimento forjado na Polícia Federal. Vocês viram isso? A delegada inventou o depoimento, escreveu lá, né? Estilo, baixou nela ali a Glória Pérez, ela escreveu um episódio ali, escreveu um depoimento, galera validou ali o depoimento, assinou e subiu o depoimento para o processo como se fosse verdade. Maia Fanfiqueira que Carol K, né? Criou lá o depoimento, juntou no processo como se tivesse tudo bem, né? Então, imagina, ainda que, pessoal, nós vamos aprender hoje, não existem nulidades no inquérito. Mas é claro, pessoal, que isso é extremamente gravoso, né? E se acontece dentro do processo penal, tem que ter uma consequência. Então, o que nós estamos estudando hoje são as consequências ao desrespeito àqueles princípios, garantias e regramentos que nós aprendemos juntos no semestre passado. Espero que tenhamos aprendido juntos no semestre passado. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos conversar. Todos os atos, pessoal, que nós temos dentro de um processo, todos os atos típicos, ou seja, atos que estão previstos legalmente, eles podem ser eficazes ou ineficazes. Da mesma forma, um ato que não está previsto na legislação, mas que é realizado dentro do processo, também pode ser eficaz ou ineficaz. Então, vamos lá. Se um ato está previsto na legislação e é realizado dentro do processo, deixa eu me corrigir aqui, porque eu acho que eu me confundi aqui na hora de falar. Um ato típico será sempre eficaz. Se um ato está previsto, pessoal, ele vai gerar efeitos. Um ato atípico pode ser eficaz ou ineficaz. O que nós vamos tentar entender aqui são as atipicidades, as nulidades. Uma nulidade relativa, nulidade absoluta e inexistência. Toda vez que um ato ele é realizado dentro do processo, ele vai gerar efeitos, certo? Então, por exemplo, um decreto de prisão preventiva. A consequência de um decreto de prisão preventiva vai ser a emissão do mandado de prisão e a realização do ato da prisão daquele sujeito. Uma decisão de pronúncia, ela também vai gerar efeitos. Qual que é o efeito da decisão de pronúncia? A intimação das partes de uma decisão que vai levar aquele sujeito ao tribunal do júri.
Então, todos os atos processuais, eles estão ali por uma razão. Mesmo os atos que estão ali só para dar impulso processual, um ato que vai intimar as partes para se manifestar. Certo? Quando a gente fala em tipicidade das formas como garantia, nós estamos falando da necessidade de formalidade, de organização, de respeito a uma forma dos atos dentro do processo, como uma garantia de respeito ao sistema acusatório. Lá no início do semestre passado, eu falei para vocês de uma régua que vai do sistema inquisitório ao sistema acusatório. Quanto mais garantias, quanto mais dialeticidade, quanto mais respeito ao contraditório, à ampla defesa, mais a gente se aproxima de um processo acusatório. Quanto mais informalidade, quanto menos respeito à construção, às formas do processo, quanto mais mistura, né, entre as figuras do acusador e do julgador, mais a gente se aproxima do sistema inquisitório. Quando nós exigimos formalidade, respeito a uma... Tá me fugindo a palavra que eu quero usar, mas respeito a uma construção normativa, respeito a uma forma mesmo a ser obedecida, o que nós estamos fazendo é tentar nos aproximar o máximo possível de um sistema acusatório, de um sistema de garantias, de um sistema que respeite efetivamente esse construir democrático do processo penal. Quando nós exigimos, portanto, que os atos do processo tenham uma determinada forma, e esse ato não corresponde a essa forma, seja por um desrespeito constitucional, seja por ser um ato que não está previsto na legislação, ou que falta um requisito essencial de validade, ou seja um ato que tem uma nulidade relativa porque desrespeita uma forma que está prevista no Código de Processo Penal, nós teremos um ato atípico. Vou repetir. Todo ato que é realizado dentro do processo, de maneira a respeitar a forma, as formalidades da Constituição Federal e do CPP, é um ato típico. Então, um ato realizado de acordo com com as formas previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal é um ato típico. E os atos típicos, pessoal, eles são atos eficazes. Ai, agora peguei no tranco. Vamos que vamos. Por sua vez, se nós estamos diante de um ato que não respeita as formalidades constitucionais ou que não respeita as formalidades processuais, penais, ou que falta algum requisito essencial de validade, eu já vou explicar o que isso significa, nós estamos diante de um ato atípico. E um ato atípico, pessoal, ainda que atípico, ele pode ser eficaz ou ineficaz. Conseguiram entender, pessoal, que eu me embananei um pouco no começo? Já estou chamando Jesus de Genésio. Olha que interessante. Oi, professora. Tudo bem? Vou só falar uma coisa para você, Eliel. Já vou te deixar falar. Essa é a semana que eu entrego a dissertação. Sexta-feira eu entrego a dissertação. Então, eu estou fazendo os últimos ajustes. Eu estou bem cansada e maluca, gente, mas eu nem acredito que vai acabar. Estou tão contente de eu vou poder ser professora em tempo integral. O meu tempo acadêmico vai ser só professoral, não vai mais ser como aluna. Vou ficar tão aliviada. Diga, Eliel, o que te passa? Bom te... Então, como é que vai você? Como vai, Vosmicê? Tudo bem? Eu estou cansadíssima, porém muito contente que essa fase da minha vida vai acabar em nome de Jesus. Bom vê-la feliz. Bom vê-la feliz. Só para ver se eu preciso arrumar alguma coisa. O ato atípico, ele vai ser eficaz e ineficaz, é isso? Pode ser eficaz ou ineficaz. O atípico, isso. Tá. Ok. Era só isso. Só isso. Obrigado. E o ato típico será eficaz, certo? A atipicidade, pessoal, ela pode ter 3 naturezas diferentes, que eu já estou repetindo aqui várias vezes para ver, né, se a gente já consolida. Pode ser a inexistência do ato, então o ato é inexistente. Pode ser uma nulidade absoluta ou uma nulidade relativa.
todos os atos processuais, então nasceu um atinho processual lá no processo. Pá, está lá o ato processual. A partir do momento que ele existe, ele está gerando efeitos, certo? Porque existe uma presunção de tipicidade do ato judicial. Nós partimos do princípio, pessoal, que ninguém vacilou e que aquele ato é perfeito, que ele é típico, que ele é eficaz, que ele foi realizado da forma correta. Senão, imagina o caos, né? Se a gente tivesse uma presunção de atipicidade, toda vez que tivesse que provar que qualquer despacho, qualquer decisão, qualquer andamento que a gente deu no processo foi efetivamente um ato típico. Seria absolutamente contraproducente. Então, existe uma presunção de tipicidade dos atos. O ato existiu no mundo, ele está gerando efeitos. Para que ele, então, seja reconhecido como um ato atípico, para que ele deixe de gerar efeitos, o que nós precisamos é de uma alegação de atipicidade do ato, de defeito do ato. E a partir dessa alegação, então, que a gente pode ter a cessação dos efeitos desse ato, ou até mesmo, pessoal, o reconhecimento de que esse ato era inexistente e que ele nunca poderia ter gerado efeitos. Eu sei que agora ainda está um pouquinho confuso, mas quando a gente for estudar cada um dos atos atípicos, isso vai ficar mais claro para vocês, eu prometo. Que até o final da aula vocês vão olhar para mim com carinha de ok, então tá bom, então entendi. Certo, meus amores? Então vamos lá. Os primeiros atos que nós vamos estudar, deixa eu compartilhar aqui com vocês o meu slidinho, são os atos inexistentes. Então vejam, se a gente presume que um ato é típico, a gente não precisa estudar os atos que estão todos ok. Os atos ok a gente aprendeu lá em processo penal 1. Tudo que a gente aprendeu lá, se fizer daquele jeitinho, galera, ó, tudo tranquilo com aquele ato. O que a gente vai aprender agora é, e se não respeitar tudo aquilo que a gente aprendeu? E se é um ato defeituoso? O primeiro defeito que a gente vai entender é com relação a atos existentes e inexistentes. Porque um ato inexistente, ele sequer pode ser nulo, certo? Porque ele não existe formalmente. É igual eu juntar no processo penal uma receita de bolo, um encarte de propaganda da Daju. Aquilo não significa nada para o processo, ele não existe, ele é um nada processual. Ai, prof, que violenta. Certo? Então, o que nós temos nesse caso é uma completa ausência, inexistência do ato por falta de um requisito essencial. Os atos inexistentes, eles podem ter duas naturezas diferentes. Pode ser um ato inexistente materialmente, ou pode ser um ato inexistente juridicamente. Vamos lá. O que é um ato inexistente materialmente? É um nada irrelevante. É um nada irrelevante. O que é um nada irrelevante? Você junta um decreto de prisão do processo A nos autos do processo B. Uma juntada errada. É um ato inexistente. Aquele decreto de prisão não significa nada para o processo B. Ele é um ato inexistente no processo B. Ou você junta no processo B, já aconteceu aqui em Curitiba esse bafão, inclusive, sem querer um nudes na tua petição. Um advogado já fez isso aqui. Olha, até levantou, Isabela. Misericórdia, Senhor Jesus. Já aconteceu, gente. Juntou nudes. Pior de tudo. Não sei se pior ou melhor, né? Aí fica a critério do consiumento à esposa ou envergonhada. Mas era com a esposa. O nudes, né? Se fosse com a outra, você não se expõe, mas daí você descobre que tem outra, né? Juntou nudes com a esposa no processo, foi um quiprocó, gente, um negócio louco. A sorte dele era que o processo era sigiloso, senão não tinha espalhado mais. Mas juntou nudes no processo. O nudes do advogado, gente, ele é importante para o processo? Ele é um nada irrelevante. Na vida dele, ele é bem relevante e triste, né? Mas para o processo, gente, é um nada irrelevante, né? Podia ser qualquer coisa que tivesse sido juntada lá. Não tem absolutamente nenhuma relevância para o processo, não é um ato processual, é um nada irrelevante. Ficou claro para vocês, gente, o que é um ato inexistente no processo? É claro que eu dei exemplos, assim, muito críticos, né? Nem sempre esse nada irrelevante materialmente é tão claro. Querem ver? Vamos supor que... Vamos matar a saudade, né? Vamos supor que o Elial está respondendo um processo por um crime tributário, certo? Aí eles juntam lá no processo
uma série de extratos da empresa do Elial, juntam lá as guias que mostram que ele recolheu, ele fez apropriação tributária. Tinha que ter repassado lá e não repassou. Então, mostra, junta lá todos, e daí eles começam a juntar uma interceptação telefônica do Elial com a esposa dele, das conversas, ô Elial, busca pão aí, não sei o quê, biriri, blá, blá. Gente, isso aí é relevante para o processo? Tem alguma relação com o processo, uma interceptação telefônica que às vezes foi de outro, que tem relação com o réu, mas que tem relação a outro processo, a outro fato, a outro ato, continua sendo um nada irrelevante, entende? Então, nem sempre esse nada irrelevante ele é tão identificável quanto um nude. Às vezes ele é um pouco mais sutil, precisa de um pouco mais de atenção de quem está fazendo análise do processo. Mas fato é que é um ato processual que é materialmente irrelevante, que não interessa para a gente no contexto do processo. Beleza? Tranquilo, né? Vamos lá. Para além, pessoal, desse ato materialmente nada irrelevante, que está juntado lá por acaso, muitas vezes até um erro material da juntada, nós temos atos inexistentes, juridicamente inexistentes. Tem existência material, mas é juridicamente um não ato. Vocês conseguem pensar, gente, o que pode ter existência material, relevância processual, mas é juridicamente um não ato? Quando a gente tinha processo físico, o processo ia né? Você pegava, ela fazia a carga do processo. Eu fui estagiária nessa época de puxar carrinho, né? Mas só dentro do tribunal, graças a Deus, não puxava carrinho na rua, só internamente. Pegava lá a carga de processo do MP e levava para o juiz. O juiz fazia os despachos, assinava, devolvia para o cartório. Se o juiz juntasse uma sentença no processo e não assinasse, não firmasse a assinatura na sentença, pessoal, esse é um ato material existente no processo, mas juridicamente inexistente. Porque uma sentença que não foi firmada pelo juiz, pessoal, ela não existe juridicamente. Ela não é uma sentença, certo? Para ser uma sentença, o juiz tem que ter efetivamente firmado, validado aquele ato. Tranquilo, pessoal? Quando o ato é inexistente, a gente sequer fala de nulidade, de convalidação, de nada disso. Porque, cara, como é que você vai falar que uma coisa que não existe é nula? Ela não existe, certo? E essa é uma pegadinha muito comum de OAB. Os atos inexistentes são nulos. Muito comum em concurso. Atos inexistentes são nulos. Como a palavra inexistente e nulo está na mesma pastinha no teu cérebro, o que teu cérebro faz? Parece fazer sentido, né? Inexistente, nulo, ato que não existe, né? Você vai lá e marca certo. É errado. Ato inexistente não é nem passível de análise de nulidade, porque ele não é um ato jurídico, certo? Então, você não vai analisar a validade de um ato que não existe. Um ato inexistente, ele é inexistente. Ele é atípico, assim como um ato nulo. Mas ele não é nulo, porque ele não existe. Certo? Tranquilo, pessoal, com relação aos atos inexistentes? São irrelevantes no processo, pessoal. Como que a gente, então, declara, como que a gente comunica, né? Faz uma declaração de inexistência. Não é necessário, né, que a gente faça uma avaliação, basta uma declaração nos autos, né? Normalmente o que acontece quando a gente identifica um ato inexistente no processo, principalmente se é um ato inexistente materialmente, principalmente se foi um erro material de juntada. Lá no Projude, a gente tem a opção de desentranhar. E quando era físico, a gente também tinha a opção, que era o famoso arrancar, né? Você arrancava as páginas e certificava que arrancou. Agora, no Projude, você risca o ato, ou no PJE, ou no EPROC, e certifica que aquele ato era um ato nulo, era um ato inexistente. Nulo não, epa, prof. Que era um ato inexistente, irrelevante, certifica e retira ele do processo. Qual que é a utilidade prática, pessoal, de você declarar um ato inexistente se ele não produz efeitos? É você afastar os efeitos da aparência de judicialidade. É você não permitir que aquele ato confunda quem está consultando aquele processo. Imagine vocês que essa juntada dos nudes foi feita num processo de Maria da Penha. Se esse processo sobe em recurso, pessoal,
com nude juntado na petição, pode ser que pareça que tenha a ver com o processo, que seja do réu, que seja uma discussão sobre traição. Aquilo pode gerar uma confusão no julgador dali para frente. O que é essa foto que está aqui? Por que ela está juntada aqui? Da onde que ela veio? O que ela significa no contexto dos autos? Então, o perigo de você deixar um ato inexistente no processo é você gerar confusão em algo que normalmente já é confuso, né? Diga, Léo. Professor, é o papel de quem que a gente está fazendo agora? Do juiz, do advogado, do autor? Como é que é? Qualquer parte pode solicitar a declaração de inexistência. Qualquer parte, né? Por exemplo, o que já aconteceu comigo? Já aconteceu de eu estar cansada, né? Que é a história da minha vida, desde 2015 estou cansada, e juntar a resposta à acusação de um dativo no processo do outro, sem querer. E daí, imediatamente, percebi que tinha feito a juntada errada. Aquele ato, aquela resposta à acusação é inexistente no processo. O que eu fiz? Já no começo da petição dar certo, eu coloquei um tópico lá, dizendo que por equívoco dessa advogada havia sido juntada uma resposta à acusação equivocada, nessa oportunidade junta-se a correta, e pede-se que seja desentranhada a resposta à acusação, ato inexistente no processo. Materialmente estranho ao processo. O que aconteceu? Quando a juíza foi analisar minha resposta à acusação, ela já determinou que riscasse aquele ato inexistente, que era estranho ao processo penal, e que, então, ficasse só a resposta à acusação correta. Poderia muito bem eu ter não percebido, poderia ter acontecido, Deus o livre guarde, que eu não tivesse percebido, a juíza simplesmente olhar e falar, essa resposta à acusação é estranha ao processo, o ato é um ato inexistente, intime-se a advogada para a juntada da petição correta, para a juntada da resposta à acusação correta. Ou poderia o próprio Ministério Público também avisar. Então, um ato inexistente, um ato que é estranho ao processo, ele pode ser comunicado ao juiz por qualquer uma das partes. Mas quem vai determinar o desentranhamento, falar para o cartório, por favor, esse material aqui é estranho ao processo, é um ato inexistente, é o próprio magistrado. Certo? É o próprio magistrado que vai solicitar a retirada do ato inexistente. Ou, no caso, por exemplo, de uma sentença que não foi assinada, isso é muito fácil de resolver, né? Aquele ato é inexistente, mas você simplesmente vai imprimir outra e assinar, juntar atrás. Então, depende muito do contexto em que a gente está trabalhando. Mas, em geral, o mais comum no processo penal é o ato inexistente de fazer uma juntada errada, de ter um material ali que é estranho ao processo e você solicitar ao juiz seja reconhecida a inexistência do ato e ele seja desentranhado do feito. Né? Perdoe se eu fizer uma pergunta tola, mas... Não existe... Diga. A existência de um ato inexistente não anula o processo, então. De nenhuma forma. Ele é um irrelevante. Ele está ali de bicão. Ele não tem... Ele só demonstra se você é atento ou se você não é atento. É só isso. Já fica um alerta. Vou pegar esse cara por aqui. Sim, né? sim. O único problema de ter um ato inexistente é num caso, por exemplo, de ausência de formalidade num ato necessário. Então, por exemplo, uma sentença que não foi assinada ou que foi assinada pelo estagiário, quando falta um requisito essencial de uma peça que é importante para o processo. Aí a gente vai ter que, efetivamente, claro, no caso de uma sentença, você não vai deixar um processo sem sentença. Ah, juntei uma inexistente, agora não vou... Aquela que ficou para trás é irrelevante. Você continua tendo que cumprir aquele ato que é sentença. Então, você vai lá no projude, isso não vai acontecer, né? Mas no processo físico, ou o juiz simplesmente assinaria e tornaria aquele ato existente, porque era por falta de uma formalidade totalmente superável, ou imprimiria uma nova sentença e juntaria na sequência. Então, enfim, depende muito do caso concreto, mas a simples existência de um ato inexistente, ela não gera nenhum tipo de efeito para o processo. Né? Não ajuda nem atrapalha, ele simplesmente está ali. Diga, Prof. E, por exemplo, você tem um prazo peremptório lá, você tem que juntar a peça num prazo. E daí você, sei lá, deixa para o último dia e junta errado e não percebe que juntou errado. E daí venceu o teu prazo e você juntou errado. Tá, vamos lá. Vamos falar sobre isso. Essa é uma pergunta bem interessante, porque é uma pergunta da prática, né? Pode ser que um dia isso aconteça. Felizmente, nesse meu caso, que eu juntei a peça errada, eu percebi na hora. Na hora que eu juntei, eu falei, putz, foi a peça de e eram os dois no mesmo juízo. Então, assim, pelo menos isso, né? Assim, não ficou tão ruim assim, deu para ver que era o... Então, o que acontece? No processo penal, existem algumas peças da defesa que elas
são essenciais. Você não pode deixar um réu sem resposta à acusação. Você não pode deixar um réu sem alegações finais no processo. Então, existem algumas consequências se você não junta a peça no prazo, seja ela certa ou errada, né? Vamos supor que você esteja falando do advogado dativo. Não juntou a peça no prazo, eles vão te destituir do caso e vão nomear um novo para juntar a peça, porque o cliente não pode ficar indefeso. Não é igual ao processo civil, que você perde o prazo, preclui e PT saudações. Não, imagina, tá lá o Paulo Henrique, réu de um processo penal. Aí o advogado dele perde o prazo, ele vai preso. Pô, mas eu sou inocente. Não, mas seu advogado perdeu o prazo, infelizmente o senhor agora vai ter que cumprir 20 anos por homicídio. Né? Porra, não faz sentido isso. Então, dentro do processo penal, dentro da principiologia processual penal, perder o prazo não vai gerar nenhum prejuízo para o cliente, em geral, né? Prazo de recurso, por exemplo, que não é essencial, igual a resposta à acusação e alegações finais, se perdeu o prazo, Bianca, não tem o que fazer, não vai recorrer, perdeu o prazo do recurso, né? Então, as consequências vão depender de que peça a gente está falando. Resposta à acusação, alegações finais e razões recursais, quando você já recorreu, você já interpôs o recurso, se você perde o prazo e você é dativo, vão nomear um novo, porque o cliente não pode ficar sem. E se você é constituído, provavelmente, se você for dativo também, mas se você for constituído, a chance é maior de oficiarem a OAB, avisando que você perdeu o prazo. Daí você pode responder um PAD na OAB. Daí é tenso, né? Então, as consequências... Mas no caso da pergunta dela, não perdeu o prazo. Você depois errado, na última hora, né? Mas se você juntou, Leal, as alegações finais do processo do Marcelo no processo do Paulo, você juntou um... Não, você errou, mas você não perdeu o prazo, você errou o prazo. Olha, se você pegar um juiz muito querido, gente boa, bem-humorado, talvez escolhe, né? Arrume aí, meu filho. Vá, meu filho. Pode ser que o juiz avise. Eu nunca fiz isso, então, né, dessa vez que eu era bem Baby Shark, eu tinha acho que uns 6 meses de formada, fiquei desesperada, chorei depois que eu tinha juntado errado. Ai, gente. Mas deu tudo certo, porque eu vi dentro do prazo ainda, né? Mas, enfim. Mas é interessante essa tua pergunta, Bianca, porque, assim, do ponto de vista formal, você cumpriu o prazo, né? Só que você cumpriu o prazo com uma peça estranha ao processo. Interessante, acho que isso dá uma pesquisa jurisprudencial legal da gente ver o que eles têm feito na prática. Eu entendo que o prazo não foi cumprido, que o prazo foi perdido, porque é uma peça que é estranha ao processo. Mas talvez a gente encontre na jurisprudência alguma coisa dissonante, porque realmente é uma pergunta polêmica, assim. Se eu fosse juíza, eu entenderia o prazo como perdido, mas se fosse o Leal, talvez ele aceitasse a substituição. Tem algumas coisas... Como advogado, né? Tem que perguntar para ele como juiz o que ele decidia. Eu como juiz, acho que eu seria mais bem-humorado. Eu falar, meu filho, poupa a gente, acelera. Sei lá. Vamos dar uma olhada nas júris aí, Bianca, para ver o que está acontecendo. Mas o processo penal como um todo, ele tende a ser mais protecionista, assim, em virtude da ampla defesa e do fato da gente não ter uma presunção de culpa, não poder ter uma presunção de culpa, né? Normalmente, o pessoal dá uma colher de chá um pouco maior do que é no direito civil e nas outras áreas. Mas não percam prazo, tá? Isso não é uma apologia à perda de prazo, pelo amor de Deus. Nunca façam isso. Feio, feio. Certo, gente? Tranquilo com relação aos atos inexistentes? Então, vamos falar agora um pouquinho das nulidades absolutas. Deixa eu ver se eu coloquei nos slides elas separadinhas depois. Acho que não. Coloquei. Então, beleza. Então, nós vamos falar da diferença teórica, pessoal, e depois a gente lê os artigos que eu vou mencionar ao final, tá bom? Para a gente não se confundir. Então, vamos lá. Nulidades absolutas, pessoal, são violações de formas que protegem o interesse público. Em geral, a nulidade absoluta ela está atrelada a uma violação de garantia constitucional. Então, as nulidades absolutas são as nulidades mais gravosas que a gente pode ter no contexto do processo penal. As nulidades absolutas, elas são insanáveis e podem ser alegadas a qualquer tempo. Ou seja, não são atingidas pela preclusão. Vou dar um exemplo bem maluco para vocês.
Chegou um réu no escritório, gente, processo de júri de 1983. O processo ficou... Eu não era nascida, gente, quando aconteceu o homicídio, para vocês terem uma ideia. 1983. Mal sabia ele que a advogada queria salvar a pele dele, nasceria alguns anos depois, né? Chegou lá com o homicídio de 83, gente. Ficou um tempo suspenso por edital, eles tentando localizar o cara, conseguiram localizar o cara. E a gente foi estudar os autos e a gente achou uma nulidade absoluta, pessoal, na instrução que aconteceu ali em meados do início dos anos 2000. Eu não estava nem na faculdade ainda, quando aconteceu a nulidade absoluta. A gente está alegando essa nulidade absoluta agora aqui no TJ Paraná. E a gente já tem um voto a nosso favor. Amanhã a gente vai descobrir se a gente consegue o segundo voto que a gente precisa para ser reconhecida a nulidade absoluta. Então, olhem que loucura. É uma nulidade que aconteceu, pessoal, há 21 anos. 21 anos. E ainda assim, essa nulidade pode ser alegada. Vocês estão entendendo quão grave é uma nulidade absoluta? Cara, ela fica para sempre no processo. Não tem nada que você possa fazer para tirar uma nulidade absoluta, convalidar uma nulidade absoluta, arrumar uma nulidade absoluta. Teve nulidade absoluta, você pega o processo e joga no lixo. Ou o ato e joga no lixo, né? Depende do que essa nulidade vai afetar. Percebam que, por enquanto, nós estamos falando de nulidade de atos, certo? Nulidade de atos, não da nulidade do processo. Então, a gente está se referindo aqui a um ato que foi cometido e que é derivado de uma nulidade. O que acontece às vezes, pessoal, é que essa nulidade absoluta ela acaba por afetar o processo inteiro. E daí o processo ele não se torna, ele não é mais viável. Se a gente, por exemplo, nesse caso que nós estamos alegando, se a gente reconhece uma nulidade absoluta que aconteceu 21 anos atrás, você já deve imaginar o que acontece, né? O processo está prescrito, vai prescrever. Principalmente porque o sujeito agora é idoso, tem prescrição pela metade. Então, o processo vai estar prescrito, a nulidade acaba tendo por consequência o descarte do processo como inteiro, né? Mas, por enquanto, a gente está falando de nulidades absolutas de atos. Então, a nulidade absoluta, ela é absolutamente insuperável. Onde a gente encontra as nulidades absolutas, pessoal? A gente vai encontrar as nulidades absolutas lá no artigo 571, com relação a como a gente vai processar em relação a elas, nós vamos ler esse artigo mais para frente, e no 572, na forma como a gente vai alegar. No 572, pessoal, a gente tem a descrição de quais são as nulidades absolutas. Então, o 572 do CPP diz assim para a gente: as nulidades previstas no artigo 564.3 D e E, segunda parte, G e H e 4, considerar-se-ão sanadas. Ou seja, se elas serão consideradas sanadas, pessoal, elas não são nulidades absolutas, elas são nulidades relativas. Por exclusão, as demais, inciso 1º, 2º, 3º, letras A, B, C, D e E, primeira e terceira parte, tudo essas letrinhas que estão aqui embaixo são nulidades absolutas. Conseguiram entender o raciocínio? A gente tem um rol de nulidades. Aí a gente tem um artigo que diz: essas nulidades são sanáveis. Se são sanáveis, não são absolutas. As que sobraram são as nulidades absolutas que nós leremos mais para frente, lá no 564. Prof, como que eu faço para aprender, para entender? Eu vou decorar? Como é que funciona? Bom, como que eu faço com o meu estudo? Eu marco no Vadimeco quais são as absolutas e quais são as relativas para estudar. Porque algumas são bem intuitivas. Você bate o olho e você fala, cara, isso aqui com certeza é uma nulidade absoluta, porque isso aqui é muito absurdo. Isso é no 571. Não, isso é o 564. Isso é o 571 vai falar sobre as nulidades, o 572 vai dizer quais são relativas, e por exclusão você vai lá no 564 para ver quais são absolutas. Prof, que horror. Então, vamos lá. Vamos fazer outro caminho. Vão lá comigo no 564. Abram lá no 564. Ok. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos. Estão vendo que tem uma lista gigantesca de nulidades ali? 1, por incompetência, suspeição ou suborno do juiz. 2, por ilegitimidade de parte. 3, por falta das fórmulas dos termos seguintes.
falta de denúncia ou queixa, representação, falta do exame do corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, nomeação de defensor ao réu presente que não tiver. Então, vejam que está uma descrição ali gigantesca de várias nulidades que pegam umas 2 colunas ali do código. Essas são as absolutas? Essas são todas as nulidades, absolutas e relativas misturadas. Ok. Aí, qual que é o truque para você entender quais são absolutas e relativas, Eliel? Lá no 572, a gente vai ter o seguinte: as nulidades previstas no artigo 564.3 D e E, segunda parte, G, IH e 4 considerar-se-ão sanadas. Nulidade absoluta pode ser sanada? Não. Não. Então, essas que Então, estão no 572, você já circula porque são as relativas. Todas as que sobrarem são nulidades absolutas. Perceba que é tipo uma caça ao tesouro. Você tem que fazer o caminho inverso para construir quais são as absolutas. Seria muito mais fácil se o nosso legislador tivesse tido um pouquinho de Jesus no coração e separado em 2 artigos para a gente, né? Ou 2 parágrafos, pelo menos. São nulidades absolutas e uma lista, são nulidades relativas e uma lista. Mas não foi isso que aconteceu, gente. Então, a gente tem que seguir as charadas para conseguir concluir quais são as absolutas e quais são as relativas. No final da aula, a gente vai ler uma por uma para aprender se elas são relativas ou absolutas, certo? Por que eu quis ensinar esse caminho para vocês ao invés de passar uma lista? Porque se vocês estiverem sozinhos um dia, vocês têm que saber como descobre, certo? Não adianta eu só contar para você quais são, vocês têm que aprender quais são. Então, esse é o caminho que vocês vão percorrer. Vocês vão usar o 572 e vão usar o 564 para entender quais são as nulidades absolutas e relativas. Beleza? Já faremos a leitura para ver quais são. Ainda sobre as nulidades absolutas, pessoal. Todas as nulidades absolutas, elas podem ser declaradas de ofício. O que isso significa? Que nenhuma das partes precisa alegar. Se o juiz, se o desembargador, se o ministro identificarem essas nulidades a qualquer momento no processo, ainda que ninguém as tenha alegado, eles podem reconhecer de ofício, sem qualquer tipo de movimentação, sem qualquer tipo de argumentação pelas partes. Então, vamos supor que você é um desembargo aqui no TJ Paraná e você pega lá um processo e, de repente, você vê, pessoal, que durante toda a fase da instrução, o réu estava sem advogado. Ele ficou um prazo aqui sem advogado. Isso não é permitido, pessoal. No processo penal, isso é uma nulidade absoluta que está no 564. Ainda que a parte do advogado seja uma porcaria e não argumente isso, o advogado que assumiu depois, se o desembargador percebe isso, ele vai declarar a nulidade de ofício de todo aquele período em que o réu ficou sem advogado. Todos os atos que aconteceram dali para frente, pessoal, são nulos, certo? Eu já vou fazer uma linha do tempo para a gente entender como isso funciona na prática, beleza? As nulidades absolutas, a gente aplica 2 princípios. O princípio do prejuízo e o princípio da causalidade. E não se aplica o princípio de interesse. Isso aqui, pessoal, eu vou até pausar aqui porque eu preciso olhar para vocês enquanto eu falo isso. Isso aqui é o que diz o Badaró, tá? O Badaró diz que a gente tem que provar prejuízo e que a gente tem que provar causalidade, ou seja, que a nulidade do ato que causou esse prejuízo. Esse raciocínio que o Badaró usa e que eu coloquei no slide, porque o Badaró foi o autor que eu indiquei para vocês, então por uma questão de coerência, eu coloquei esse no slide. Eu vou dizer para vocês que tem muitos advogados e teóricos que discordam da aplicabilidade desses princípios na nulidade absoluta e vou explicar por quê. Nós vamos ver mais para frente que o princípio do interesse e o princípio da causalidade, eles são oriundos dos teóricos da TGP, da Teoria Geral do Processo. Uma das principais expoentes da aplicação do TGP ao processo penal, faleceu alguns anos atrás, é a Ada Pellegrini Grinover. Vocês já devem ter ouvido falar dela, já devem ter visto o livro dela, que ela é famosérrima, né? A Ada Pellegrini Grinover, ela tem uma abordagem do processo penal que não é das mais garantistas, na minha visão.
Apesar dela ser uma teórica excelente, eu não entendo a posição dela como uma das mais garantistas. E o Gustavo Badaró foi orientando dela, né? Então, ele segue o mesmo raciocínio, de que a gente teria que demonstrar interesse e causalidade. Prejuízo e causalidade. Na minha visão e na visão de autores como o Aury Lopes, na visão de autores como o professor Zaffaroni, pensar quem mais que fala isso assim de forma bastante contundente. Acho que esses são os principais. Eu estou tentando lembrar o nome do terceiro, mas eu já vou lembrar e falar para vocês. Na visão desses autores processualistas mais garantistas, pessoal, não é necessário demonstrar prejuízo, porque a nulidade absoluta por si só é um prejuízo, porque ela diz respeito a uma garantia, ela diz respeito a uma norma constitucional. Então, você não precisa mostrar que aquela nulidade absoluta causou um prejuízo para o acusado. Isso seria colocar na defesa um ônus que não cabe. Então, por que eu mantive os slides de vocês com esse posicionamento? Por uma coerência teórica com o texto que eu indiquei. Porque senão o slide está dizendo uma coisa, o texto está dizendo outra, e vocês não iam entender bulhufas. Mas em aula, eu quero fazer a ressalva para vocês que eu não concordo. Protesto, certo? Eu não concordo com o Badaró. Eu concordo com o Zaffaroni e concordo com o Aury Lopes nesse ponto. Por que a Ada Pellegrini Grinover fala que a gente tem que aplicar o princípio do interesse e que a gente tem que aplicar o princípio do interesse, não, gente, do prejuízo e da causalidade? Porque a Ada entende o seguinte: ora, se a defesa está alegando a nulidade do ato, a defesa que diga para mim qual foi o prejuízo e como foi esse ato que gerou esse prejuízo. Agora eu pergunto para vocês, gente, se o teu réu foi condenado num processo com uma nulidade absoluta, qual foi o prejuízo dele, gente? Pô, precisa mostrar o prejuízo? A condenação errônea, né? Pô, o prejuízo é você desrespeitar a Constituição Federal, coração. Então, esse é o prejuízo, né? Um prejuízo social, inclusive. Então, na minha leitura, essa exigência de demonstração de prejuízo, ela não faz sentido dentro de uma leitura garantista e de uma leitura constitucionalista do processo penal. Beleza? Feita a ressalva, está escrito no slide por uma questão de coerência com o texto que eu apresentei para vocês. Na prova, vocês podem adotar o posicionamento que vocês quiserem, basta que vocês justifiquem. Se vocês concordarem com o Badaró, diz que o final 9971, se você discorda de Badaró, diz que o final 9972, todo mundo está certo, todo mundo tem a sua teoria, mas eu quero deixar bem claro para vocês que eu acho que não faz sentido você exigir a demonstração de prejuízo numa nulidade absoluta. A existência da nulidade absoluta por si só já é prejuízo mais que suficiente. Certo? Vamos dar linha na pipa, então. Por que não se aplica o princípio do interesse, pessoal? Porque existe um interesse... Olha como é furada essa Ada Pellegrini. Olha que absurdo, que desrespeito, né? Mas olha como é furada essa teoria. Olha, se tem um interesse público no reconhecimento da nulidade, gente, como que a gente vai precisar demonstrar prejuízo ainda? É uma nulidade de interesse público, gente. Mas tudo bem. Todo respeito e amor por Badaró, com seu livro excelente. A gente não precisa concordar com tudo, Badaró. Tranquilo com as nulidades relativas, pessoal? A gente já vai ver quais são, mas teoricamente vocês entenderam qual que é a pegada? Desrespeito à Constituição, não são convalidadas e podem ser alegadas a qualquer momento, inclusive podem ser reconhecidas de ofício. É isso que eu preciso que vocês tenham em mente. Professora. Diga. Essas são as absolutas, né? Estou resumindo as absolutas antes de ir para as relativas. É que eu já tinha passado os slides, mas estou resumindo as absolutas. Desculpe. Imagina, porque não. Tocou meu telefone, eu assisto aula pelo telefone, né? E tocou meu telefone agora há pouco, no meio da aula, era meu sogro, e quando ele liga essas horas, tipo, pegou fogo na caixa d'água, e bem no fim não era, mas eu perdi. A gente ainda está falando... a gente ainda está falando de unidades absolutas, né? Estávamos. Eu só fiz o fechamento, né? Então, o que eu preciso que vocês guardem em nulidades absolutas? Que elas normalmente têm relação com garantias constitucionais,
que elas Sim. são nulidades que podem ser declaradas de ofício, elas Tá. podem ser declaradas a qualquer tempo e que elas não são passíveis de serem convalidadas. Uma vez que identificada uma nulidade absoluta, ela não vai ser convalidada em nenhuma hipótese. Pode Certo, repetir pessoal? isso, por favor? Pode repetir isso da convalidação? Claro, com certeza. Que as nulidades absolutas não são passíveis de convalidação. Eu acho que eu perdi essa parte. Não podem ser sanadas, elas são insanáveis. É um sinônimo para insanável. Não perdi, não. Eu que não sabia o que que era. Fica tranquilo. O sinônimo. Estamos aqui Muito para obrigado. dicionário de Muito obrigado. Imagina. Então, vamos lá. Vencidas as nulidades absolutas, pessoal, vamos então para as nulidades relativas. Ao contrário das nulidades absolutas, que defendem interesses públicos, as nulidades relativas, elas dizem respeito a violações de formas que protegem os interesses das partes. Portanto, pessoal, por não terem essa natureza de interesse público, elas são nulidades sanáveis. São nulidades que podem ser convalidadas. Nessa medida, se elas não forem alegadas no prazo legal, vai ocorrer a preclusão, certo? Então, a nulidade relativa, ela é o contrário das características da nulidade absoluta. Enquanto a nulidade absoluta ela é insanável, a nulidade relativa ela é sanável. Enquanto a nulidade absoluta pode ser alegada a qualquer tempo, a nulidade relativa deve ser alegada no prazo legal sob pena de preclusão. Enquanto a nulidade absoluta pode ser reconhecida de ofício, a nulidade relativa não pode ser alegada de ofício. Enquanto na minha leitura, contrariando Badaró, a nulidade absoluta não precisa ter demonstração de prejuízo, causalidade e interesse, na nulidade relativa, a gente aplica sim os princípios do prejuízo, da causalidade e do interesse. Vamos então entender, pessoal. Espera aí, professora. Estou Espera esperando. aí que agora deu bug. Deu bug. Vamos lá. Podem ser sanáveis, podem ser alegados no prazo legal, né? Sob pena de preclusão. Não pode ser alegada de ofício. Até aí eu peguei. Agora, não se aplica o princípio do prejuízo? Aplica-se. Enquanto na absoluta não se aplicam o princípio do prejuízo, causalidade e interesse, aqui contrariando o Badaró, como já expliquei para vocês, na nulidade relativa você vai aplicar prejuízo, causalidade e interesse. Interesse, você tem que demonstrar, nós vamos estudar agora os princípios, mas em resumo, interesse, você tem que demonstrar que você é afetado por aquela nulidade, que você tem algum efeito, o reconhecimento daquela nulidade para você. Prejuízo, mostrar o prejuízo que você sofreu com aquela nulidade e a relação entre a nulidade e o prejuízo, que é a causalidade. Por que a gente não exige tudo isso na nulidade absoluta, pessoal? Porque ela é absoluta, porque ela é extremamente gravosa, ela pode ser declarada de ofício, ela tem fundamento constitucional. Tá ficando claro para vocês, pessoal, o espelhamento das características entre as duas? Tá tranquila por enquanto? Se vocês quiserem, no final da aula, a gente pode fazer uma tabelinha juntos, se der tempo, separando as características e os artigos de cada uma de cada lado. Podemos fazer isso se der tempo. Se não der tempo, vocês podem, fica de tarefa de casa, para vocês fazerem uma tabelinha. Daí vocês colam o post-it no espelho de vocês para fazer concurso público, que concurso público adora esse tipo de questão de nulidade, que é fácil de se confundir. As nulidades relativas, pessoal, ao contrário das nulidades absolutas, que você tem que ficar caçando, elas estão expressas ali no 572, né? Então, as nulidades previstas no 564.3, D e E, segunda parte, G e H e 4, considerar-se-ão sanadas e das hipóteses em que elas vão ser sanadas. Então, pessoal, está lá expresso no 572, caput, quais são as nulidades relativas. Nós já vamos ler e exemplificar para tudo isso ficar mais claro. Da parte teórica, estamos juntos? Tranquilo? Facinho?
Então, beleza. Vamos falar um pouquinho, então, sobre os princípios das nulidades, para vocês entenderem por que eu defendo que não se aplica o prejuízo e causalidade na nulidade absoluta. Então, vamos lá. O princípio do prejuízo, pessoal, ele também é conhecido como o princípio da instrumentalidade das formas. Então, olhem lá que interessante. No artigo 563 do CPP, a gente tem que nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação e para a defesa. Vejam, pessoal, que esse artigo ele se refere às nulidades relativas, ainda que ele não seja expresso. Porque a nulidade absoluta, ela é absoluta. Isso é o que eu defendo. O Baleró, por sua vez, diz que esse artigo vai fazer com que a gente tenha que demonstrar o prejuízo da nulidade absoluta também. Isso é o que ele defende. Vejam que a gente está falando de correntes teóricas diferentes. Isso é muito comum no direito. E daí, o que acontece? Qual que é o grande problema, né? Você que é concurseiro, que quer fazer concurso público, que vai cair direito penal e processo penal, você vai ter que ver que autor que a tua banca adota. Se for um concurso para tribunal, dê uma olhada na jurisprudência do tribunal. Porque isso é uma questão de posicionamento teórico. Né? 566... Diga, Léo. Podemos traduzir o 563? Com certeza. Então, vamos lá. O que está dizendo o 563 para a gente? Que para a gente reconhecer, declarar a nulidade de um ato, nós temos que demonstrar o prejuízo direto relacionado àquele ato. Por exemplo, vamos supor que a gente teve uma inversão de testemunha. Lá no CPP, a gente aprendeu que a gente vai escutar primeiro as testemunhas de acusação, depois as testemunhas de defesa e, por último, nós vamos ouvir o réu. Vamos supor que a gente teve uma inversão, o juiz insistiu e a gente ouviu o réu antes de uma testemunha de acusação que faltava, que ficou por último. E daí, pessoal, a gente teve uma inversão na ordem da oitiva das testemunhas. Existem algumas formas da gente abordar essa situação. Mas vamos supor que a defesa queira mostrar que a ouvida do réu antes dessa testemunha de acusação, ela é nula. O que a defesa vai ter que fazer, Léo? Segundo o 563, vai ter que mostrar qual foi o prejuízo resultante dessa inversão na oitiva. Por exemplo, a testemunha foi lá e cagou na cabeça do réu, falou que era ele, que reconheceu, que estava presente, que assistiu tudo que aconteceu naquele crime. E daí o réu não tem a oportunidade de rebater essa argumentação dessa testemunha de acusação. Está demonstrado o prejuízo. Ele falou primeiro, né? Ele ficou sem ter a palavra por último. Entende? É, porque ele falou antes, né? Sim, e isso gera um prejuízo para a autodefesa. Não teve réplica para ele, né? Exatamente. Exatamente. Então, você tem que demonstrar o resultado do prejuízo daquela nulidade. Na minha leitura, essa demonstração, na nulidade absoluta, ela já é presumida. Nulidade absoluta, ela vai gerar um prejuízo, que é a convalidação de um ato inconstitucional, né? Agora, na nulidade relativa, você tem que fazer esse movimento que eu expliquei aqui, de demonstrar qual foi o prejuízo causado por aquela nulidade específica. Por que o teu cliente foi prejudicado com relação àquela nulidade? Se você for juiz, você vai ter que identificar qual foi a relação entre o ato declarado nulo e o prejuízo que a defesa alega. Certo? 566. Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. Por exemplo, tem uma nulidade processual em um laudo, e esse laudo não é utilizado na sentença. Esse laudo não é utilizado para a formação da convicção do juiz. Ora, se esse laudo não foi utilizado para a apuração da verdade substancial ou para a decisão da causa, a nulidade desse ato processual é indiferente para o processo. Se ele é nulo, se ele é válido, se ele é verde, laranja, azul, está juntado de ponta cabeça, não faz diferença, ele não foi usado para decisão. É isso que diz para a gente o 566, e são esses os artigos que estão relacionados ao princípio do prejuízo. A nulidade tem que ter causado um prejuízo para ser reconhecida dentro do processo. Beleza, pessoal?
Tranquilo? Acho que conforme a gente for lendo os exemplos, vai ficar mais claro para vocês. Princípio da causalidade, 573, parágrafo 1º e parágrafo 2º. A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam ou sejam consequência. E parágrafo 2º. O juiz que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende. O que quer dizer para a gente, portanto, o princípio da causalidade? Que a nulidade de um ato vai desencadear a nulidade dos atos subsequentes ou dependentes. Vou dar um exemplo para vocês. Lá no artigo 564, a gente tem a seguinte nulidade. 564, inciso 3, letra A. Por falta das fórmulas ou termos seguintes, a denúncia ou queixa e a representação nos processos de contravenções penais e o auto e a portaria ou auto de prisão em flagrante. Pessoal, se num processo penal a gente vê que está ausente a denúncia ou queixa e a gente declara, portanto, a gente reconhece, portanto, essa nulidade, todos os atos dali para frente, que são consequentes dessa ausência, que são subsequentes a essa ausência, são também atos nulos. Ou, por exemplo, olhem lá no C, a ausência de nomeação de defensor ao réu presente que não o tiver, ou ao ausente, ou de curador ao menor de 21 anos. O curador ao menor de 21 anos não mais se aplica, tá, pessoal? Com a maioridade civil das pessoas de 18 anos, a partir ali da modificação do Código Civil, a gente não tem mais a exigência de curador para menor de 21 e maior de 18. Mas vamos supor que o réu ficou sem advogado, desde a resposta à acusação até as alegações finais. Todo esse período é nulo. E, por consequência, pessoal, tudo que veio depois, recurso para o TJ, tudo isso cai por terra junto. Estão conseguindo entender o que é a causalidade? Todos os atos subsequentes relacionados ao ato nulo caem por terra junto ao ato nulo. Diga, Leal. Você começou a falar sobre esse assunto, professor, e disse que é onde você ganha dinheiro. Eu estou aqui, tipo, estupefato, né? Porque... então, os juízes e promotores, esses caras, tipo, têm o rei na barriga, são o dono da palavra, são o dono do direito, ou são racistas, são machistas, tá tudo nesse nível, assim. Você acha erros crassos, assim, no processo? Sim, sim, com frequência. Porque o que acontece, principalmente nos processos grandes? Nos processos grandes, pessoal, de operação, por exemplo, que são processos de alta complexidade, que tem muita peça e muito réu, é muito difícil alguém ter tempo de sentar e olhar página por página daquele processo e revisar ato por ato daquele processo. Como a gente é um escritório pequeno, nós somos em 4 advogados e uma estagiária, e a gente tem uma carteira pequena, a gente senta todo mundo com os processos e a gente escarafuncha o processo de cabeça para baixo. Coisa que num processo que tem 20 réus para um juiz, 17 fatos, muita coisa, o juiz não consegue sentar e fazer isso. E os escritórios maiores normalmente não fazem isso porque eles têm carteiras de clientes muito grandes. Então, você aprender a identificar a nulidade e ter um escritório boutique em que você consiga realmente olhar o processo com muita calma, cara, isso daí é tira e queda. Tira e queda. O que a gente tem trabalhado com revisão criminal só em cima de nulidade absoluta, cara, olha, tudo de bom. Vale a pena você... Sério, professor? Revisão processual. Revisão criminal, a gente vai aprender aqui na nossa disciplina também. A gente tem feito muita revisão criminal, processo que já transitou em julgado, que chega pra gente com o cara preso, com o cara já cumprindo pena, com o cara em semiaberto, já progrediu de regime às vezes, e chega pra gente dar uma olhada. É claro que se a gente olha o processo, não tem nenhuma nulidade, não tem nada que a gente possa fazer, a gente fala pro cliente, ó, não tem o que fazer, e acontece. A gente escarafunchar o processo à toa, e não ter nada. Mas de cada, sei lá, 10 que a gente pega, eu diria que uns 5, 6 tem o que fazer. Nossa, não, um puta nicho, mas lhe pergunto, e daí você
Só por curiosidade, assim, agora curiosidade mesmo. É contra êxito daí, os honorários, A gente, normalmente? como que a gente faz? Ó, tô abrindo isso para vocês, hein, gente? Segredo, blogueira. Como que a gente faz normalmente? A gente tem honorários de êxito, a gente coloca honorários de êxito parcial e êxito total. Então, vamos supor, se a gente, na revisão criminal a gente diminui a pena, tem um êxito X. Se a gente anula o processo, tem um êxito 2X. Coloca duas possibilidades de êxito. Mas a gente não trabalha só no êxito. Tá, então, ou seja, para fazer a análise você cobra daí um valor de hora, daí, no caso. Sim, ou em não trabalhar de hora, graça, ou pela né? peça. Porque pode dar errado. Pode ser que a gente tenha razão e mesmo assim dê errado. Acontece. O juiz não vai reconhecer, pode acontecer. Sim, mas você vai pegar um processo e você não vai achar nenhuma nulidade absoluta ali. Você vai perder tempo, digamos, em função do risco do êxito ainda. Sim. Então você cobra, né? Cobra consulta. Eu sempre cobro consulta. Cobro consulta. Sempre. Mas se não tem o que fazer, daí eu também já aviso, né? Ficou cobrada só a consulta, ou às vezes um parecer, né? Às vezes a pessoa quer saber por que não vai dar. Mas tem que explicar para a pessoa por que não vai dar, cobra o parecer. Mas é um nicho muito bom, gente. Porque é um trabalho bem intelectual, assim. Não é aquele trabalho massificado. Porque eu não gosto. Tem gente que gosta do trabalho massificado, fica fazendo várias peças iguais e ganhar no volume. A gente não trabalha assim no escritório. A gente não trabalha no volume. A gente trabalha no detalhezinho, né? E essa área é uma área bem interessante, assim. Tem sido bem interessante. E a gente tem pegado os clientes de escritório grande, que o escritório grande falou que não tinha o que fazer. A gente senta com mais tempo, olha com mais cuidado e acha o que fazer. Então, vale a pena. Estudar bem nulidade vale a pena. Dá dinheiro, sim. Legal. Dá dinheiro, sim. Legal. Trabalho de formiguinha, né? Tem que pegar o processo e sentar com o popô no chão. É um trabalho para quem é humilde, gente. Porque é você sentar o popô no chão, abrir os processos, quando é físico, né? Senão abrir o Projude. E ficar fazendo tabela, fichando o processo. É chatinho de fazer, mas vale a pena. Para a gente tem sido um nicho bem legal. Princípio do interesse, pessoal. Nenhuma das partes pode arguir nulidade que haja dado causa, né? Então não dá para cavar o pênalti, ou para que tenha concorrido, ou referente à formalidade cuja observância só a parte contrária interesse. Então, uma nulidade absoluta, uma nulidade relativa que só vai beneficiar o Ministério Público. A defesa não pode alegar uma nulidade que vai beneficiar a parte ex-adversa. Da mesma forma, o Ministério Público, talvez o Ministério Público ainda na condição de custos legis, você possa discutir se ele pode alegar uma nulidade em favor da defesa, né? Mas, em geral, as partes não podem arguir nulidades a que hajam dado causa ou referente à formalidade cuja observância só a parte contrária interesse. Em resumo, pessoal, você vai alegar uma nulidade que vai trazer frutos para você, certo? Que vai trazer algum benefício para você. Do contrário, essa nulidade não te interessa, não é problema seu. Aqui nos próximos slides, pessoal, eu coloco algumas explicações, né? Sobre o princípio do prejuízo, sobre o princípio da causalidade, um resumo do que eu falei para quem não conseguiu anotar. Então, depois, se vocês não conseguiram anotar a contento, está lá nos slides o resumo do que foi conversado. Eu quero ler com vocês, bem rapidinho aqui, até o horário do fim da nossa aula, a gente tem só alguns minutinhos, alguns exemplos de nulidades do CPP para a gente poder entender a diferença entre absoluta e relativa. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Abram lá, se vocês estiverem online ou estiverem com o código em mãos, mas abram o artigo 564 e peguem um lápis, um marca-texto, uma canetinha, o que vocês acharem mais conveniente. Eu sou sempre a favor do lápis. Porque se estiver marcado, dependendo da marcação de caneta, você não pode usar para a OAB depois, né? Se bem que vocês estão no sexto agora, vocês vão ter que comprar um vademecum novo mesmo para fazer a OAB, tá tudo bem. Pode rabiscar esse daí à vontade. Então, vamos lá. Aberto 564, nós vamos fazer uma breve consulta aqui no 572. E nós vamos marcar no 564, no inciso 3, as letras D e E. Certo? É para riscar a letra B e a letra E, é isso? Letra D e E. Eu fiz uma bolinha, assim.
Mas fica a critério. Sublinha, faz Esse é uma... o artigo 564, prof? No 564, isso mesmo, Isa. No Letra 564, B de bola e E de elefante, é isso? D de dado e E de elefante. Jesus amado. É a idade, aliás, chega para todo mundo, cara. Tá tudo É certo. verdade. Ai, Não ai. é do teu tempo, viu? Não é do teu tempo, mas no meu tempo tinha uma propaganda do Bamerindos, que a velhinha ligava uma vitrola assim, daí o velhinho falava um negócio, ela falava, hein? Aí o velhinho falava outra coisa, ela, hein? Eu tô bem assim, igual a velhinha. Ai, eu lembro dessa propaganda, que ela fala, Vitrola! 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 É isso aí. É do Ai, teu ai. tempo. Mas pior que tem nada a ver com idade, que eu tenho um surdo aqui em casa. O pessoal brinca que no casal sempre vai ter o surdo e o chato, né? Como o Gustavo já é surdo e eu já sou chata, eu já sei o que vai acontecer no nosso futuro, não é segredo para ninguém, que a chata sou eu, o surdo é ele. Então, pessoal, na letra E, que vocês fizeram a marcação, vocês vão sublinhar a parte que diz ali, os prazos concedidos à acusação e à defesa. Vão sublinhar. Coisa de cursinho fazer marcação em código, mas aqui eu acho que vale a pena. Vocês vão marcar também, pessoal, a letra G e a letra H. Na letra H, além de marcar, vocês vão colocar uma estrelinha. Ó, a Isabela intrigadíssima. Levantou a sobrancelha. Mistérios da meia-noite. E o inciso 4 também, pessoal, vocês vão marcar. Certo? Essas que a gente marcou, pessoal, são as nulidades relativas. Vamos ler juntos, então, as nulidades relativas. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos. Vou até fechar aqui os slides, porque no slide só estão os artigos e a gente vai ler agora. Então, as marcadas são as relativas. Se quiser colocar um Rzinho do lado, escrever, sei lá. Aí você faz teu Paranauê do jeito que você achar melhor. Por falta das fórmulas ou dos termos seguintes. D. Intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação por ele intentada e nos da intentada pela parte ofendida quando se tratar de crime de ação pública. Por que essa nulidade é relativa, pessoal? Porque se o Ministério Público não intervir em todos os termos da ação e essa ausência de intervenção não for alegada, o ato será convalidado. E por que ela é relativa, pessoal? Porque isso só gera prejuízo para o Ministério Público, certo? Não gera prejuízo para a defesa. E por isso não é uma nulidade absoluta. Se não for alegada, vai ser convalidada, barco que segue, certo? E a relativa vai ser a segunda parte. A primeira parte é absoluta. Olha que confusão, né? Puta merda, os caras não ajudam. Não podia ter separado em duas letras, Leal? Podia, né? Mas não, coloca numa letra só, que é para confundir a nossa cabeça. É para os professores terem emprego, porque vocês são tudo alfabetizados. Então, né? Para a gente ter emprego, tem que ter confusão. Vamos lá. Letra E, segunda parte. Os prazos concedidos à acusação e à defesa. Se algum dia, dentro do processo, o juiz te der um prazo diverso do proposto em lei, ou criar um prazo que não está previsto na legislação, você tem que alegar dentro do prazo legal, que nós já vamos ver qual é, sob pena de convalidação. Certo? Essa nulidade de equívocos, de modificações de prazos, é uma nulidade relativa, não é absoluta. Letra G. Diga, Isa.
Só para eu entender, então, na letra E, até antes dos prazos constituídos a acusação à defesa, então seria uma nulidade absoluta? Nulidade absoluta. A ausência de citação do réu para se ver processar é nulidade absoluta. Porque o réu tem direito constitucional de saber que o processo corre contra ele. Quando ele não é citado, a nulidade é absoluta. Então, essa primeira parte é nulidade absoluta, Isa. Exatamente. Entendi. Obrigada, prof. Tamo junto, amor. Vamos lá. Letra G. A intimação do réu para a sessão de julgamento pelo tribunal do júri, quando a lei não permitir o julgamento à revelia. O réu tem o direito, pessoal, de ser intimado para comparecer ao tribunal. Mas o tribunal do júri ele acontece após uma série de procedimentos. Ou seja, se ele não for intimado e a defesa dele não alegar a ausência de intimação, essa nulidade pode ser convalidada. Ou não foi intimado, mas aparece lá no dia do júri, alegando nulidade absoluta. Não funciona, pessoal. Essa nulidade é relativa, ela tem prazo para ser argumentada, certo? Ela não é absoluta. Por que eu pedi para vocês colocarem uma estrelinha no H, gente? Porque a letra H, pode ser, eu pedi para colocar uma estrelinha, eu devia ter pedido para riscar, né? Intimação das testemunhas arroladas no libelo. Pessoal, eu ensinei para vocês o que é o libelo? Pode ser sincero, ensinei? Não ensinei, né? Porque não existe mais, não há libelo. Então, essa letra H aí, gente, não diz nada. Por que ela não foi anulada? Porque ela não foi excluída do código? Porque é um indiferente, é um ato inexistente, ela está aí de sobra. Certo? O libelo não existe mais, o libelo acusatório. Isso é coisa dos anos 80. Certo? Mas quem é o libelo? Porque a libélula eu sei quem é, mas quem é o libelo? O libelo, ele era um documento, era bem interessante, na verdade. Antes do júri, pessoal, existia o libelo acusatório. Então, o Ministério Público era obrigado a dizer tudo o que ele ia falar no júri, tudo o que ele ia alegar. Se ele ia pedir absolvição, se ele ia pedir acusação, por que motivo, tarará, as testemunhas que são ouvidas. O libelo acusatório era uma peça que dizia tudo que o promotor ia falar no júri. E a defesa também juntava o libelo da defesa, a argumentação que a defesa ia trazer para plenário. Isso caiu por terra com uma reforma do CPP e o libelo é uma peça que não existe mais. Agora é tudo surpresa. Você chega lá no plenário e tudo vai acontecer ao vivo a cores, certo? O libelo não existe mais. O que você tem que fazer é fazer juntadas até 3 dias antes, como a gente aprendeu antes, né? Até 3 dias antes do plenário, todos os documentos têm que estar lá no processo. Não pode aparecer com um documento novo no plenário, mas a tua argumentação não precisa mais ser construída antes do plenário. O libelo era um resumão dos debates. Agora a gente não tem mais isso dentro do júri. Certo? O libelo foi para as cucuia. E daí lá no inciso 4º, a última nulidade relativa, por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato. Então, uma formalidade que muitas vezes é uma formalidade material. No caso de uma sentença não assinada é um ato inexistente. Mas pode ser uma decisão, um despacho que não está assinado. Por que é uma nulidade relativa, gente? Porque só ela vai assinar, certo? Pode ser a ausência de, enfim, alguma formalidade que seja meramente... Não é uma formalidade constitutiva do ato. Ela é uma formalidade que pode ser superada, certo? O que eu quero chamar muita atenção para vocês? A gente tem aqui uma série de nulidades absolutas que eu acho que vocês podem ler depois, as nulidades absolutas. Eu acho que não faz sentido eu ficar na aula lendo para vocês, como se vocês não fossem alfabetizados. E a aula que vem a gente pode tirar dúvida, se vocês tiverem alguma dúvida com relação às nulidades absolutas. Mas tem, pessoal, uma nulidade absoluta que eu quero chamar muita atenção, que se o código de vocês é antigo, ela não está aí, porque ela entrou com o pacote anticrime, que é o inciso 5º, que diz o seguinte: em decorrência de decisão carente de fundamentação. Eu não tenho, vou baixar uma, então. Copia, coloca aí, faz DIY, bricolagem.
Eu sou da época que a gente falava bricolagem, não DIY. Esse DIY é muito blogueiro, né? Bricolagem é muito mais legal. Você nunca ouviu bricolagem, Léo? Nunca foi passear com a tua família na Leroy Merlin? Bricolagem tudo bem, mas DIY, lógico que não, né? É como os jovens chamam bricolagem agora. Vocês que são jovens que não sabem o que é bricolagem, é DIY, do it yourself, tá? Agora é American, tá, meu bem? Então tá bom. Então coloca aí o teu artigo na bricolagem. Entendi. Em decorrência de decisão carente de fundamentação. Por que isso aqui é tão interessante e é uma mina de ouro para a defesa, pessoal? Se essa nulidade é absoluta, ela pode ser declarada a qualquer tempo, certo? Se a lei processual penal ela é aplicável desde logo, essa nulidade está valendo, certo? Em processos que estão correndo. Se a lei processual penal é aplicável desde logo, e agora, lá no artigo... Já vou achar, gente. É lá pelo 315. Se o artigo 315, que a gente estudou juntos lá em processo penal 1, agora diz para a gente o que é uma decisão não fundamentada e dá exemplos, vocês concordam que a gente criou uma nulidade absoluta bem interessante aqui, do ponto de vista da defesa? Porque a gente tem ali o inciso 5º dizendo que a nulidade absoluta, decisão não fundamentada. E a gente tem o 315, parágrafo 2º, dizendo que não é uma decisão fundamentada. Não deve estar cheio de nulidade por aí, um processo que está correndo de decisão não fundamentada? Mina de ouro, gente. Então, temos que prestar atenção aí, porque principalmente o pessoal que estagia em escritório, que vai estagiar em escritório criminal, isso aí é algo para a gente prestar muita atenção, porque era uma argumentação que já era feita com base constitucional, que já era feita pelos advogados, mas que agora tem um fundamento legal muito significativo e que faz com que você possa levar essa nulidade de ausência de fundamentação, que antes só tinha o artigo 93, inciso 9 da Constituição, ou seja, você só podia levar para o STF, agora tu leva para a STJ também, porque está no CPP, certo? Então, a gente criou aí uma nova categoria de possibilidade argumentativa dentro do processo penal, que é muito interessante. E rentável. Está lá, muito ouro. Achando esse negócio, eu não estou achando ele aqui para baixar, fazer a bricolagem. Você tem aí esse arquivo, Vitor? Ô, prof, eu fiz um no Word aqui, quer que eu mande no chat? Manda. Copiei do Planalto, deixa eu mandar. Muito bem. Ah lá, ó. Professora, Diga, Marcelo. essa questão que você está comentando aí, como você disse, não era tão usada, né? Ou alguma coisa assim. Até dá para fazer será que dá para fazer um TCC sobre isso aí, mais aprofundado, ou não seria o caso ainda? Cara, eu acho que dá para pensar se dá pé, hein, Marcelo? Acho que dá para pensar se dá pé. Eu daria uma olhada. Lembra que eu mostrei para vocês como pesquisa no periódico CAPES, como pesquisa no Google Scholars, né? Eu daria uma olhada nessas duas bases de pesquisa para ver se já tem gente publicando sobre. Porque se não tiver ninguém publicando sobre, fazer TCC como a revisão bibliográfica, você vai sofrer muito. E daí, um TCC muito sofrido só traumatiza o aluno, ele nunca mais quer fazer pós, mestrado, nada, ele só quer correr para as colinas. Então, eu daria uma olhada, ver se tem algo publicado já sobre o tema. Sim, sim. Não está conseguindo, Bianca? Eu salvei num arquivo, porque eu tinha feito sublinhado, e daí, quando eu colei no chat, ele não colou inteiro e não colou certo, eu fiz um arquivo, estou mandando. Olha que empenho, cara, isso que é amiga, hein, gente? Isso que é colega de classe que vale a pena ter, fazendo um arquivo para ajudar vocês. Muito bom. Certo, pessoal? Então, assim, para a gente não terminar nossa aula muito além do horário, façam a leitura dos outros incisos que a gente não leu, que são as nulidades absolutas. Qualquer coisa, puxa. Vocês têm o zap da sala? Puxa no zap da sala depois, Bianca. Acho que eu vou mandar lá. Porque esse chat aqui do Zoom... Ele falou que a minha rede está desconectada, mas... não, esse chat do Zoom é uma tristeza. Tá, eu vou mandar lá no grupo, então. Manda no grupo da sala que o pessoal já acessa.
Leiam e começo da aula que vem, se vocês tiverem dúvidas, que a gente começa a teoria geral do recurso no processo penal, a gente tira as dúvidas, certo? A gente vai ter que fazer meio assim nesse semestre para conseguir dar conta do conteúdo. Vocês vão ter algumas carguinhas de leitura, não vai ter jeito. Beleza, pessoal? Alguma dúvida por hoje? Tudo tranquilinho? Então, galera, estou muito feliz que estamos de volta. E, prof, acho que tá mudo o microfone aí. Não tá mudo. Vocês estão me ouvindo? Não estou escutando. Vou avisar ele que todo mundo está me ouvindo, menos você. Ainda vou pôr um kkk bem debochado. Porra, é o técnico aqui. Agora você está ouvindo? Faltava Agora sim. Porque, sei lá, bugou. Bugou geral. Não, tudo bem, porque Áudio. agora deu certo. Então, assim, pessoal, qualquer dúvida a gente tira na aula que vem. Se tudo der certo, já será aula presencial, né? Vamos ver como vai funcionar, como vai rolar. Vocês sabem que vocês podem contar comigo. Se tiverem dúvida, o chat lá do AVA está funcionando super bem. Já troquei ideia com vários alunos. Manda dúvida lá no chat do AVA que eu entrando eu respondo vocês. Estou muito feliz de estar com vocês mais um semestre. Espero que vocês também estejam felizes. Gosto muito, muito, muito da turma de vocês. E a gente vai conversando e trocando ideia. Certo, pessoal? Bom semestre para vocês. Contem comigo. Um beijo. Bom descanso para vocês. Tchau, prof. Tchau, prof. Boa noite. Valeu.